Pessoal, continuamos nossos estudos de gestão de processos. Hoje a aula será sobre redesenho de processos. Então vamos lá. A gente já sabe como modelar o processo, a gente sabe como analisar processo através de simulações que nós acabamos implementando na ferramenta Visage. E hoje a gente vai entender um pouquinho sobre redesenho de processo. Na verdade, o redesenho de processo nada mais é do que você modificar um processo existente buscando naturalmente a melhoria de tempo ou redução de custos, ou as coisas. Tá? Não tem uma bala de prata para você fazer isso. Ela é baseada muito no teu conhecimento do processo, conhecimento profundo do processo, e também algumas premissas que a gente vai tentar avaliar aqui. Eu escolhi um tema interessante para a gente falar sobre redesenho de processo, que é o tema que está muito na moda hoje em dia, que chama-se transformação digital. Várias empresas falam de transformação digital hoje em dia, e a transformação digital, na verdade, é uma mudança de processos da empresa, não simplesmente você automatizar os processos da empresa, mas sim, além de automatizar, alterá-los e buscar uma forma mais eficiente de você realizar os processos. Alguns processos são melhorados, outros processos são reescritos do zero, outros são até esquecidos e repensados no negócio da empresa. Então a gente vai tentar usar esse exemplo de transformação digital para poder exemplificar ou materializar a questão do redesenho. E essa questão é a seguinte: transformação de processos, ela lida com modificações, seja elas pequenas, seja elas radicais, como eu estava comentando. Ela tenta alterar os modelos atuais de processos de uma maneira que eles tenham novas capacidades ou mesmo alterar os padrões de comportamento, ou seja, você vai trocar a forma como aquele processo ele pode ser executado, ele deve ser executado. Uma coisa interessante quando a gente fala em transformação de processos é o baque que ela causa, que ele causa, na verdade, na cultura organizacional da empresa. Mudar é sempre complicado, né? Todo mundo quer mudar, mas ninguém gosta de mudança, vamos dizer assim. As pessoas, elas fazem a mesma coisa durante anos, aquilo está funcionando bem, já está dominado o processo, então não vamos mudar porque tem risco. Tudo na vida tem risco. Você fez uma mudança, tem risco. E quando a gente está falando lá em transformação digital, em repensar processos, em mudar paradigmas, a gente está trazendo naturalmente riscos, são coisas novas, mas os benefícios que você pode almejar no médio e longo prazo são muito grandes. Então vale a pena correr esse risco e tentar conseguir uma coisa melhor do que fazer a mesma coisa que já vem sendo feita há muitos anos e que seus concorrentes provavelmente não estão mais fazendo ou já estão pensando em fazer de forma diferente. Então a gente pode definir ou classificar, melhor dizendo, a transformação de processo dependendo do seu nível de impacto. Você pode classificar em 4 níveis. Um nível chamado de melhoria de processo, a gente vai ver cada um deles um pouco mais de detalhes mais à frente. Vou dar uma geral agora. Então, melhoria de processos, onde você faz alguma coisa para melhorar o processo que já existe. Um redesenho de processo, onde você repensa o processo, trazendo algumas melhorias mais fortes. A reengenharia de processos, onde você repensa o processo como um todo, e a mudança de paradigma, que é uma coisa mais radical, a gente vai ver uma por uma a partir de agora. A melhoria de processos, são pequenos reparos incrementais, ou seja, pequenas coisas que você percebe que o seu processo pode melhorar se você mexer um pouquinho. Né? Você, por exemplo, talvez você, num processo que você tenha, você colocar uma etapa a mais, uma etapa a menos, ou você, de alguma forma, diminuir alguma tarefa do seu processo. São coisas pequenas, eu não vou entrar em detalhes aqui, tentar elocubrar aqui um exemplo, mas são pequenas coisas que você, ao olhar o processo como um todo, depois de modelar, você percebe que você posso melhorar um pouquinho aqui, eu posso reduzir o tempo de uma tarefa dessa forma, eu posso
pedir para cotar alguma coisa de uma forma diferente, enfim, você pode pensar algumas coisinhas pequenas, você melhora o processo sem mexer nele como um todo. O próximo tipo de impacto é o redesenho do processo. Você olha o processo de ponta a ponta e tenta mexer nele, mas sem mexer na estrutura dele exatamente. Você altera algumas coisas, alguns desvios de caminho, alguma coisa que você possa melhorar o processo, mas o processo permanece o mesmo. É aquele processo da jornada do consumidor, por exemplo. Né? O cara entra na loja, o cara vai comprar alguma coisa, leva a comanda, escolhe um produto, registra na comanda, escolhe outro, enfim. Você tem um processo que ele se mantém. Aí você vai lá, não, então eu vejo da comanda, eu vou botar um telefone, e para o cara ganhar alguns segundos aqui, um minuto ali. Então você está transformando o processo para você poder trazer o mesmo processo de uma forma um pouquinho diferente. Chama redesenho de processo. Agora, se você quiser passar uma coisa totalmente do zero, como a gente viu lá na primeira aula, olha, esquece tudo que você viu de jornada do consumidor, a gente vai entrar com o celular no bolso, as inclusões vão ser automatizadas, você não vai precisar ficar em fila de caixa para pagar, você sai direto e o teu carrinho já é debitado do seu cartão de crédito que já está na sua aplicação, no seu aplicativo. Então, é uma forma de você fazer a reengenharia do processo, ou seja, eu busco a mesma saída a partir de uma mesma entrada, mas a forma como eu faço é uma forma totalmente diferente, totalmente não convencional da forma como você fazia antes. A saída é a mesma, a entrada talvez seja a mesma, mas a forma, o meio, ele é totalmente diferente. Isso chama-se reengenharia de processo. E, por fim, existe uma coisa que é muito mais forte que a reengenharia de processo, que chama-se mudança de paradigma. Ela propõe uma ruptura total da forma como você encara o seu concorrente. Ela tem uma questão chamada de oceano vermelho e oceano azul. Né? O oceano vermelho é quando você quer, você usando, sem ser a mudança de paradigma, usando os outros tipos de transformação de processo, você quer competir com o teu concorrente, fazendo uma diferenciação basicamente de custo. Né? Então você vai brigar por preço. Agora, quando você fala em mudança de paradigma, você está falando em repensar como um todo. De repente, você não vai na loja de conveniência, a loja de conveniência vai até você, sei lá. É uma coisa totalmente diferente. É a inovação, é aquela busca por uma coisa que é nova, uma coisa que ninguém pensou antes. Né? É o iPhone, é o telefone, né? O smartphone. Então, quando você pensa numa forma diferente de fazer as coisas, você está falando uma mudança de paradigma, está falando uma inovação. Aqui para o nosso curso, a gente não vai naturalmente ficar estudando inovação, vai ficar estudando redesenho, porque é um curso de gestão de processo. Mas eu achei interessante passar por esses 4 níveis de impacto para vocês entenderem que na hora que você. Ou melhor, vou refazer a minha frase. A importância de você entender o teu processo, né? Desenhar o processo, analisar o processo, simular o processo. E aí você vai buscar uma forma de você melhorar o processo, seja por redesenho, seja por reengenharia, ou seja até por uma mudança de paradigma. Por nosso caso aqui, a gente vai redesenhar um processo de uma forma mais light. E eu vou dar alguns exemplos à frente para a gente entender o que quer dizer essa parte de redesenho. Por exemplo, eu peguei aqui um processo simples de uma fast food, não vou citar nomes aqui para a gente não incorrer em marketing grátis nesse filme, mas basicamente o que você, nesse processo, você não vai entrar muito no processo em si, mas você recebe um pedido, você inclui um pedido e uma comanda e envia o pedido para o balcão, providencia a comida, providencia a bebida, prepara a bandeja, entrega o pedido e acabou. Processo simples. E aí, como é que você redesenha esse processo? Eu entendi esse processo, eu simulei esse processo está demorando X tempo, está gastando Y reais, eu quero melhorar esse processo da forma que ele gaste menos tempo ou gaste menos recursos. Uma forma de você implementar isso, por exemplo, tá, é você
pensar em tirar uma etapa. Então vamos supor que a providenciar a bebida demore 1 minuto, sei lá, 2 minutos para providenciar uma bebida. Aí você fala assim, vamos mudar o processo, fazer uma reengenharia de processo. Na verdade, agora a bebida é responsabilidade do meu cliente, vou dar um copo para ele. E aí você mudou o processo, você tirou a etapa de providenciar a bebida, você ganhou algum tempo e você teve a mesma saída. Então você repensou o seu processo, redesenhou o processo. É isso. Basicamente, o que a gente fala em redesenho de processo é isso. É você olhar o processo e entender. Ah, Roberto, mas porra, qual é a regra para fazer isso? Não tem regra. Você tem que entender o processo. Você tem que ter muito competente no processo que você está desenhando, para você poder propor melhorias. Você sabe o que é a entrada, você sabe o que é a saída, e aquela meiuca lá, como é que você vai propor. A tua saída vai ser até diferente, porque nesse caso específico, a bandeja não tem bebida mais, tem um copo. Então você está propondo uma reengenharia, né? Talvez até, não vou dizer uma inovação, porque isso é um negócio muito antigo, mas uma reengenharia de processo, e está incluindo o teu cliente, que faz parte do processo, para ele ser responsável pela bebida dele. Então você diminui o teu ciclo de entrega do teu pedido, né? Muito bem. Isso visto, a gente parte para nossas atividades, né? Então, o que eu quero para que vocês façam é o seguinte: é desenhar ou redesenhar aquela atividade de atendimento de uma agência de viagem que a gente já viu antes em outras aulas. Aqui está a descrição que a gente vai fazer, né? E é sobre a perspectiva da agência de viagem. Então, o processo da agência se inicia quando recebe uma solicitação, os dados são registrados pelo agente de viagens. Caso falte alguma informação, o agente solicita ao cliente que retorne com os dados faltantes. Então, a agência de viagem está lá, o processo está paradinho, recebe uma solicitação de cotação. A primeira coisa que o agente faz é, vem cá, os dados do pedido estão todos completos? Se não tiverem, eles vão ter que ser completados. Vamos considerar nesse caso aqui que o agente liga para o cliente, pede os dados faltantes e registra e passa para frente. Uma vez tudo ok, são solicitadas as devidas cotações de passagem, hotel e carro, como a gente já viu das outras vezes, e quando as cotações são recebidas, um gerente vai lá e aprova o valor do pacote. Uma vez aprovado, um agente de viagem vai enviar a cotação para o cliente e aí o processo se encerra. Eu quero que vocês modelem o processo e entenda qual o tempo de ciclo do processo, o tempo de espera que é gerado. Eu vou já dar os parâmetros para vocês colocarem no Visage, e depois quero que vocês proponham um redesenho que pode diminuir o tempo de ciclo, sem aumentar o custo, ou seja, sem botar mais gente para trabalhar. E eu dei uma dica aqui, ó, 50% das cotações a serem aprovadas pelo gerente são menores que R$ 2.000. Ok? Tudo isso aí está no nosso PowerPoint. Então eu coloquei mais dados, a agência tem 3 agentes de viagem e um gerente. O primeiro bloco é o registro de validação, está aqui as tarefas e os processamentos, os recursos. E o bloco 2 de cotação e aprovação, estão aqui as tarefas e os recursos. Então, eu quero que vocês façam a modelagem, a simulação, enfim, e proponham um redesenho. Façam um primeiro croquis, um primeiro modelo, depois proponham um redesenho e me entreguem. O PowerPoint está aí, a atividade pode ser entregue pela plataforma e boa sorte. Se gostaram, espero que tenham gostado da aula aqui e a gente se fala depois. Tchau.